Ezequiel capítulo 5. Agora, filho do homem, arranje uma espada bem afiada, use essa espada para raspar seus cabelos e sua barba, como se ela fosse uma navalha. Use uma balança para dividir os cabelos em 3 partes iguais. Coloque uma terça parte no centro do desenho da cidade. Quando terminar o cerco, queime esses cabelos. Espalhe outra terça parte em volta da cidade e corte os cabelos com a espada. Finalmente, jogue a última terça parte ao vento, porque eu perseguirei o meu povo com a espada. Guarde algumas mechas de cabelo da última terça parte. Prenda esses fios ao seu manto. Depois apanhe alguns desses fios de cabelo e lance-os ao fogo, onde serão queimados. Assim um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o Senhor: isso mostra que vai acontecer a Jerusalém, a cidade que eu coloquei entre muitos povos. Em sua maldade ela desobedeceu às minhas leis, quebrou meus mandamentos, muito mais que os outros povos ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não guardou os meus mandamentos. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: vocês têm se tornado mais pecadores e rebeldes que as nações à sua volta. Vocês não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos. Vocês nem ao menos têm procedido segundo os padrões das nações ao seu redor. Por causa disso, diz o Senhor, o soberano: eu mesmo estou contra você, Jerusalém. Vou castigar você diante das nações vizinhas. Vou castigar você como nunca fiz antes, nem voltarei a fazer por causa de seus horríveis pecados. Os moradores de Jerusalém comerão seus próprios filhos, os filhos comerão os próprios pais. Quem escapar da destruição de Jerusalém será espalhado em todas as direções. Portanto, essa é a palavra do soberano Senhor: vocês transformaram o meu templo num lugar de vergonha, adorando ídolos e fazendo sacrifícios impuros. Por isso serão castigados sem dó nem piedade. Eu não os pouparei. A terça parte dos seus moradores morrerá de fome e de doença. Outra terça parte será destruída pelo inimigo na guerra fora da cidade. E eu mesmo espalharei a última terça parte por toda a terra. Onde quer que estejam, eu os perseguirei com a espada. Depois de tudo isso, a minha ira contra eles passará. O furor da minha justiça se cumprirá, e quando tiver esgotada a minha ira sobre vocês, israelitas, saberão que eu, o Senhor, sempre cumpro o que prometo. Você, Jerusalém, será completamente destruída e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos que passarem por você. Você vai ser motivo de riso e zombaria para outros povos. As nações ao redor ficarão apavoradas quando eu castigar você com a minha ira e indignação. Eu, o Senhor, falei: farei chover sobre os seus moradores as flechas mortais da fome, para acabar com todos eles. A fome vai aumentar tanto que toda a comida vai desaparecer até a última migalha. E a fome não será o único castigo. Mandarei animais ferozes para matarem os seus filhos. Além disso, haverá peste e as armas dos soldados inimigos, matando gente por todos os lados. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 6. Recebi uma nova mensagem do Senhor: filho do homem, olhe na direção dos montes de Israel e profetize contra eles. Diga-lhes o seguinte: montes de Israel, morros, riachos e vales, ouçam a mensagem do soberano, o Senhor, contra vocês. Eu mesmo trarei a guerra à sua terra e destruirei os altares dos falsos deuses no alto dos morros. Os altares ficarão em pedaços, seus altares de incenso serão esmigalhados e os seus adoradores serão mortos diante deles. Espalharei os cadáveres dos israelitas, os ossos deles ficarão espalhados em volta dos ídolos. Todas as cidades serão destruídas, os altares serão derrubados, os ídolos serão quebrados em pedaços e esquecidos para sempre. Os montes com os seus altares de incenso ficarão abandonados. Tudo o que vocês fizeram será destruído e desaparecerá, e os mortos de Israel ficarão espalhados pela terra. Assim vocês finalmente saberão que eu sou o Senhor. No entanto, um pequeno grupo escapará à destruição, serão espalhados pelo mundo afora e conseguirão fugir da espada que os persegue. Então, perdidos no meio de outros povos, escravos de outras nações, eles se lembrarão de mim. Lembrarão como fiquei muito triste, porque seus corações adúlteros se desviaram de mim, porque eles foram infiéis a mim e correram atrás de outros deuses. Mas depois do castigo, eles terão vergonha e nojo de si mesmos, por causa de todos os pecados horríveis que praticaram. Eles compreenderão que eu sou o Senhor, o único Deus, e que não foi à toa que prometi lhes trazer esse tremendo castigo. Assim diz o soberano, o Senhor: bata palmas, bata os pés e grite. Esse é o castigo justo pelos horríveis pecados cometidos pelo povo de Israel. Ele será destruído pela guerra, pela fome e pela doença. Quem for levado para longe como escravo morrerá de doença. Quem estiver vivendo nos campos de Israel,
Quem for levado para longe como escravo morrerá de doença. Quem estiver vivendo nos campos de Israel será morto pelos soldados inimigos. E quem escapar à guerra morrerá de fome durante o cerco das cidades. Assim a minha justa ira será cumprida contra eles. Quando seus mortos ficarem espalhados entre os ídolos ao redor dos altares, do alto dos montes e dos morros, Versículo 13. Quando seus mortos ficarem espalhados entre os ídolos ao redor dos altares, no alto dos montes e dos morros, debaixo das grandes árvores verdes, dos grandes carvalhos, em todos os lugares onde eles adoravam com perfumes ou incenso aromático seus falsos deuses, então saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Estenderei a minha mão para castigar o meu povo, deixarei toda a terra de Israel completamente destruída, como um deserto, desde o sul até Ribla, no extremo norte. Não terei pena de nenhum lugar onde estiverem vivendo, então finalmente eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7. Mais uma vez eu recebi uma mensagem do Senhor. Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor Deus, a terra de Israel. O fim está se aproximando. A destruição vem sobre Israel dos quatro cantos da terra. Está chegando a hora da sua destruição. Lançarei sobre você a minha ira. Eu julgarei Israel por todos os seus maus caminhos e darei o castigo justo por toda prática imoral. O meu olhar não será de amor, mas de vingança. Não terei a menor piedade. Darei a Israel a recompensa merecida pelos seus pecados. Cobrarei de vocês a sua horrível idolatria. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Os castigos virão um atrás do outro. A destruição final se aproxima, já está a caminho. Já está despontando o dia de sua destruição, ó Israel. Está chegando a hora, o dia está se aproximando. Em vez de alegria das festas imorais dos falsos deuses, haverá lágrimas de tristeza e dor do alto dos seus montes. Muito em breve lançarei sobre você a minha ira. Eu condenarei Israel por todos os seus maus caminhos e julgarei de acordo com as suas práticas nojentas. O meu olhar não será de amor, mas de vingança. Não terei a menor piedade. Vocês serão castigados com justiça por todos os seus maus caminhos. Punirei vocês por seus horríveis pecados. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Está chegando o dia. A sentença já foi dada. A vara do castigo já está preparada. O orgulho de Israel provocou a sua destruição. A violência dos poderosos vai cair sobre eles mesmos. Nenhum desses homens ricos e orgulhosos vai escapar. Suas fortunas serão destruídas. As vantagens que eles contavam desaparecerão. Ninguém vai se importar com a morte dessa gente. Ninguém vai chorar por eles. Está chegando o tempo do castigo. Quem comprar, não se alegre, pensando que fez um grande negócio. Quem foi obrigado a vender, não fique triste, pensando que teve prejuízo. A ira de Deus cairá igualmente sobre todos. Mesmo que a vida de comerciante seja poupada, ele não viverá o suficiente para recuperar aquilo que vendeu. A ameaça de Deus contra o povo de Israel será cumprida. Todos vão ser destruídos. Os maus não continuarão a viver. As trombetas foram tocadas para convocar o exército. As armas foram preparadas, mas nenhum soldado apareceu para a guerra, porque a minha ira está sobre todo o povo de Israel. Fora das cidades está o inimigo, dentro das cidades estão a fome e a doença. Quem anda pelo caminho é morto pelos inimigos, quem fica na cidade será devorado pela fome ou pela doença. Os poucos que conseguirem escapar irão se esconder do alto dos montes, chorando de tristeza, como pombas por causa de seus pecados. Todas as mãos ficarão fracas, todos os joelhos ficarão frouxos como a água. Eles se vestirão de panos de saco e ficarão completamente dominados pelo medo e pela vergonha. Rasparão as cabeças em sinal de sofrimento e profunda tristeza. No dia do castigo, eles jogarão fora a prata e o ouro como se fossem coisa impura. Sua prata e seu ouro não poderão livrar o meu povo da ira do Senhor e não serão capazes de encher os seus estômagos a matar a sua fome. E foi exatamente por amor às riquezas que eles mergulharam no pecado e na maldade. Com as riquezas que eu lhes dei, eles fabricaram joias para o orgulho próprio, depois fizeram ídolos repugnantes, imagens detestáveis. Foi por isso que essas coisas se tornaram em algo impuro para eles. Os tesouros serão tomados pelos inimigos, que os tratarão como se fossem uma coisa imunda. Para eles, os ídolos de Israel não passam de pedaços de ouro e prata conquistados na batalha. Eles entrarão no meu templo, mas eu não darei importância quando profanarem o lugar santo. Tomarão para si os tesouros do templo e deixarão em ruínas a minha casa. Façam correntes em toda a terra, há derramamento de sangue. A cidade está cheia de violência.
Quebrarei o orgulho deste povo, trazendo para ocupar Jerusalém a pior espécie de gente. Eles deixarão impuros os lugares sagrados onde vocês adoram. A destruição se aproxima. Eles desejarão encontrar a paz, mas ela já não existirá mais. As desgraças virão uma atrás da outra, os boatos também. Eles procurarão um profeta para lhes dar orientação, mas não vão encontrar. Os sacerdotes não saberão como aplicar as leis e os sábios perderão sua sabedoria. O rei e as autoridades chorarão de desespero e medo, e todo o povo ficará apavorado, porque eu lhes darei o justo castigo pelos seus pecados. Eles mesmos com suas ações pedirão este castigo, assim saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 8. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos em minha casa, quando o poder do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Vi uma figura que se parecia com um homem. Da cintura para baixo ele era como fogo, da cintura para cima sua aparência era de um metal brilhante. Estendeu algo parecido com um braço e pegou-me pelos cabelos. O Espírito me levantou no ar entre o céu e a terra e me levou até Jerusalém, numa visão dada por Deus. Cheguei à entrada da porta do norte, onde estava o grande ídolo que tanto ofendeu o Senhor. De repente vi diante de mim a glória do Deus de Israel, tal como eu tinha visto antes no vale. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei e lá estava junto à porta do altar o grande ídolo que era uma ofensa contra Deus. E ele me perguntou: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? Está vendo os terríveis pecados que eles estão cometendo? Isso me obriga a abandonar o meu templo, mas não é tudo, você ainda verá práticas mais horríveis. Então me levou até a porta do pátio, onde havia um pequeno buraco na parede. Ele me disse: Filho do homem, aumente esse buraco na parede. Quando eu aumentei o buraco na parede, descobri que dava para uma porta secreta. Então ele me disse: Entre e veja os pecados horríveis que são cometidos aqui. Entrei e vi, as paredes estavam cobertas de desenhos de cobras, lagartos, animais impuros, de todos os ídolos adorados pelo povo de Israel. 70 líderes de Israel ali estavam, acompanhando Jaazanias, filho de Safã, adorando aquelas imagens. Cada um deles tinha uma vasilha onde queimavam um pó de incenso. A sala estava cheia de fumaça perfumada. Então o Senhor me perguntou: Filho do homem, você está vendo o que fazem os líderes do povo nessas salas cheias de imagens pintadas? Eles pensam: o Senhor não está vendo o que fazemos. Ele abandonou o país. E acrescentou: você vai ver pecados ainda piores do que esses. Ele me levou ao portão norte do templo. Lá sentadas estavam algumas mulheres chorando por Tamuz, seu Deus. Ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo o que está acontecendo aqui? Mas há pecados ainda piores do que estes. Então me levou ao pátio interno da casa do Senhor. Lá, entre a porta do templo e o altar de bronze, uns 25 homens de costas para o templo do Senhor, virados para o oriente, estavam se prostrando diante do sol. Mais uma vez ele perguntou: você está vendo isso, filho do homem? Será que essas práticas nojentas não são suficientes para o povo de Judá? Eles encheram a terra de violência e me deixaram furioso com toda essa maldade. Veja como eles cheiram ervas perfumadas enquanto adoram. Por isso eu castigarei o povo de Judá com toda a minha ira. Não terei pena, não olharei para Judá com amor. Eles podem pedir a minha ajuda e o meu perdão em altos gritos, mas eu não os ouvirei.